Olá, minhas meninas, boa noite. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Se as irmãs ouvirem algum barulhinho aí, me perdoem, mas às vezes gravar aqui em casa fica meio complicado. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, quem assistiu a live ontem viu que o pastor Alexandre falou sobre Noé. E eu queria, assim, tirar mais algumas outras coisas desse texto que é maravilhoso e que nos ensina tanto, né? Quem anotou, quem assistiu, quem acompanhou, viu ali. Quem não viu, vai lá, corre lá, assista toda a pregação, assista toda a live, que tá maravilhoso, tá muito legal. Deus falou tremendamente ali no nosso coração, amém? Mas hoje eu queria destacar algumas outras coisas, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, amém? Cada vez que você lê, você se alimenta, cada vez que você lê, você tem uma visão diferente. Então foi o que aconteceu comigo. Lendo, estudando ainda o que foi dito ontem na live, e Deus ministrou umas outras situações dentro do meu coração, dentro dessa passagem de Noé. Então ainda, né, você que está ainda com a mensagem do pastor Alexandre de ontem fresquinha na sua cabeça, então eu vou estar falando sobre exatamente Noé, Gênesis capítulo 7, né? A gente vai estar falando sobre alguns versículos aqui, amém? Então eu queria ler somente no momento o versículo 1, Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Pois bem, então nesse versículo aqui, minhas queridas, eu quero destacar quando é dito assim, ó. Então, entra na arca, tu e toda a tua casa. É aqui que eu quero ficar. E toda a tua casa. Quando eu li aqui, quando eu retornei para ler, né, para mastigar aí com os dentes do cérebro, como diz o pastor Alexandre, eu pensei, pô, e toda a tua casa. E me veio uma palavra, convivência. Porque a gente bem sabe que o Senhor ele teve vários propósitos, né? Porque Deus ele não faz nada sem propósito. Ele teve um propósito em fazer com que Noé e toda a sua família entrasse na arca, né? Então ele disse: e toda a tua casa. Então eu entendi aqui que um dos propósitos de Deus nessa questão toda é nos ensinar sobre a convivência, o que é bem complexo, o que é bem difícil, é bem complicado, porque não é fácil a gente conviver uns com os outros. Né? Porque quando a gente tem uma convivência, um relacionamento com um amigo, com pessoas de fora, né? Quando você se estressa, quando alguém faz algo que você não gosta, você vem para sua casa, né? Você vê essa pessoa de vez em quando. Mas os de dentro, né, da nossa casa, a gente tem essa convivência diária. Você dorme, acorda com seu esposo, com seus filhos, né? Então, eu acho que, assim, um dos propósitos que Deus quis nos ensinar é a gente aprender a conviver uns com os outros. Porque ali na arca, eles não tinham para onde ir, como o pastor Alexandre falou ontem lá na live, né? Eles não tinham para onde ir, então eles eram obrigados a conviver, a saber, né, conviver um com os outros, um com o outro, né? E eu acho que não é diferente na nossa vida e principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo nessa quarentena. A gente está sendo obrigados a conviver, porque antes, vamos lá, se a gente se aborrecesse, né, estressado com o filho, ou se o marido falasse alguma coisa que a gente não gostasse, ou vice-versa, né, quando a gente também, porque a gente mulher também às vezes, né, não é mole, e quando a gente faz alguma coisa que o esposo fica meio estressado, o que acontece? Ele pode pegar o carro, então ele pode fazer uma caminhada, ele vai jogar uma bola, ele vai falar com os amigos, a gente também vai na manicure, faz a unha, faz o cabelo, a gente tem liberdade de sair e espairecer a cabeça, né? Distrair a nossa cabeça. Só um pouquinho que você às vezes vai ali no portão colocar um lixo, aí o vizinho sai, você começa a bater um papo com a vizinha, ali você já aquele problema já foi. Só que nesse momento a gente não está podendo fazer isso.
né? A gente está tendo que realmente aprender a conviver e a lidar com as limitações uns dos outros. Então, como foi dito ontem também na live, né, bem o pastor Alexandre frisou isso, né, como que ele não teve, né, como todo mundo ali teve que aprender a lidar com as suas limitações, não podendo sair, não tendo nenhum refúgio fora, né, e foram obrigados a conviver juntos, a descobrir juntos mais qualidades, mas também mais defeitos, mais limitações, aprender a respeitar o espaço. Gente, se a gente aprender a respeitar o espaço, tá de bom tamanho, já é bem caminho andado, né? Eu tenho assistido algumas pregações e eu tenho ouvido muito falar sobre essa questão de família, de convivência, e não existe ninguém perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filho perfeito, não existe. O que existe é a gente aprender a conviver um com o outro, né? A gente precisa entender que a gente tem educação diferente. As nossas culturas são diferentes, né? A gente aprende isso ao longo da caminhada e ao longo da convivência. Que talvez o homem ou a mulher, ninguém está errado. Filho não está errado, né? Porque às vezes tem filhos que eles moram com os pais, mas às vezes eles são educados pelos avós, pelos tios, porque ambos trabalham em casa. Então eles são criados de uma outra forma e às vezes choca isso, né? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, o filho fica com quem? Com a avó, fica com a tia, ou então fica com uma pessoa que a mãe ou o pai contrata para poder tomar conta, e automaticamente a criança ela vai crescer com aqueles ensinamentos e com aquela educação que a pessoa tem. Aí quando o pai e a mãe chegam, né? Aí no final de semana que a mãe e o pai estão juntos, é difícil, porque a criança ela está tendo um outro ensinamento, e isso às vezes é muito complicado. Então, às vezes, queridas, assim, o pai e a mãe não estão errados, o esposo, a esposa não estão errados. A questão é a forma com que foram criados. E isso a gente só aprende convivendo. A gente só aprende a aprender a lidar um com o outro na convivência. Não é fácil, é muito difícil. Mas eu acredito que um dos propósitos de Deus foi esse, né? Foi ensinar a gente a conviver, né? E ter uma convivência saudável. Amém? Então foi assim a primeira coisa que eu consegui aí mastigar, né, para mim nessa passagem. A segunda está lá no versículo 13, que diz assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Isso me chamou a atenção. E as mulheres de seus filhos. E o que me veio na cabeça? Qual foi a frase que me veio na cabeça? Abrir mão. Porque pensam comigo. Elas também tinham pais e mães, certo? Então elas tiveram que abrir mão para poder seguir os seus maridos, certo? E, gente, se a gente trouxer para a nossa vida, né, para o nosso contexto hoje, também não é diferente. Porque quando a gente casa, a gente precisa abrir mão de muita coisa. A gente precisa abrir mão de costumes dos nossos pais, das nossas mães. A gente precisa muitas vezes também abrir mão, né, de a gente ir para longe. De repente o Senhor leva para longe por um propósito, um ministério. Quantas pessoas têm aí o chamado para fazer missões e o Senhor leva para longe. É abrir mão. Quando você casa, é abrir mão, sabe? É abrir mão dos costumes, é abrir mão de algumas coisas que são necessárias. E às vezes isso choca também, né? Como diz o Alexandre, não quero aí forçar o texto, né? Porque aqui a Bíblia ela não fala sobre a parentela dessas mulheres, dessas esposas, né? Que também teve que abrir mão para ir, mas de repente também elas eram apegadas à família. Vamos pensar, vamos conjecturar, né?
que elas eram apegadas, que de repente foi difícil para elas deixarem aí a sua parentela, o seu pai, sua mãe, para poder seguir com seus esposos, né? Porque foi ali uma ordem que Deus tinha dado, né? Que deu para Noé, para colocar na arca ali os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então elas entenderam. Primeiramente, elas entenderam que elas precisavam seguir os seus maridos, né? E assim foi feito. Então eu aprendo também aqui que a gente, como mulher, tanto o homem, a gente precisa abrir mão dessas coisas. Se a gente for também olhar ali, né, para Abraão, Deus falou para Abraão, sai da sua parentela. Então, assim, muitas vezes é necessário a gente sair, sabe, meninas, do meio da parentela, porque assim, o casamento, o relacionamento a dois é muito complicado. E quando tem muita opinião de terceiros, o negócio já não fica muito legal, né? Então a gente precisa. Então, de repente, ali também, quem sabe, né, ali naquela arca, sem ter para onde ir. Quem sabe, de repente, algumas vezes as mulheres também questionaram isso, né? De repente, ali nas DRs da vida, ali com seus esposos ali, falou, poxa, olha, eu tô aqui, eu abri mão, a gente não faz isso? Eu abri mão, eu larguei tudo para trás para ficar com você, né? A gente às vezes faz isso também, mas a gente precisa entender que é necessário para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento, é necessário. Então, essas duas coisas me chamaram muita atenção, sabe, gente? Então, assim, primeiro, e toda a tua casa, então, convivência, precisamos aprender a convivermos uns com os outros, amém? E a segunda coisa que Deus me chamou a atenção foi, e as mulheres de seus filhos, abrir mão, precisamos abrir mão das coisas, né? A gente quando casa, é você, seus filhos e seu marido, amém? Ali vocês vão se entender, ali vocês vão brigar, ali vocês vão se reconciliar, ali vocês, amém? Então, assim, eu aprendi isso, na verdade, o meu esposo sempre falou isso para mim. Elaine, nossa família, eu, você e as meninas. E às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Tem famílias aí, tem relacionamentos que ele é muito influenciado por terceiros, por parentes, e é muito complicado isso. Então, que a gente possa estar aí orando ao Senhor para que Ele nos ajude, né, a ter uma boa convivência, a respeitar o espaço do outro. Casamento, relacionamento não vem com manual de instrução, né? Então a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida, a gente aprende errando, mas a gente precisa também estar disposto e dispostas a acertar, a corrigir os nossos erros, a reconhecer que nós falhamos sim, né? Mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias para fazermos diferente, amém? E as mulheres de seus filhos, né, como está na Bíblia, veio abra mão. A gente precisa abrir mão muitas vezes para a gente alcançar o nosso objetivo. Amém? Que você e sua família possa ter uma boa convivência e que você e sua família entendam o momento certo, muitas vezes, de abrir mão de algumas coisas para que vocês consigam avançar, tá? Abrir mão do passado. Gente, é tão abrangente. Abrir mão do passado, abrir mão de uma palavra negativa que deram para você e você carrega até hoje, sabe? E aquilo faz mal para o seu presente. É ficar trazendo, você precisa abrir mão daquilo que você ouviu lá atrás do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém, e você traz isso para o seu casamento. De repente você já está aí no seu segundo, terceiro relacionamento, e muitas vezes a gente traz, né, as experiências ruins de outros relacionamentos para dentro do nosso casamento atual. Isso é uma das coisas também que é muito perigoso, né? Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa abrir mão, deixar isso para trás, para que o nosso relacionamento atual, para que o nosso casamento, para que a nossa convivência venha evoluir em Deus. Então Deus, ele tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios, né, para fazer a gente aprender
com a palavra, a como conviver juntos e como abrir mão, de que forma, o que fazer. E isso a gente aprende com o joelho no chão, isso a gente aprende lendo a palavra, que nos alimenta e que nos fortalece a cada dia, amém? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Me perdoem aí se eu não consegui passar para vocês, eu estou muito cansada, ontem foi muito cansativo, mas aqui estamos, né? Deus nos renova, Deus nos dá força, espero que Ele possa ter falado ao seu coração, amém? Fique à vontade, se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, com alguma amiga, com a sua irmã, tá bom? Pode compartilhar e que possa ser bênção na vida de cada um, tá bom? Então, que o Senhor Jesus nos ajude e nos ensine a conviver a cada dia um com o outro, uns com os outros, e que nos ensine a renunciar aquilo que de repente possa estar fazendo mal para nossa casa, para nossa família, né? Que Ele nos ajude a abrir mão daquilo que de repente está nos impedindo de avançar. Amém? Então fica aqui com essa palavra, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, e aquilo que eu não consegui esclarecer, que o Espírito Santo possa fazer isso. Amém? Um beijo no coração de vocês, até a próxima.